Eu gostaria aqui, irmãos, de ler uma passagem que se encontra aqui no livro de Filipenses. Carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 1, nós vamos ler aqui até o 8. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, até o versículo 8. Que diz assim, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Curva a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, reconhecendo a grandeza do Senhor, reconhecendo que a nossa vida tem que ser para Ti, ó Deus, que a nossa vida tem que ser totalmente Tua, meu Pai. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha produzir o resultado, Senhor, que possa produzir edificação, que possa produzir exortação, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma mensagem aqui, irmãos, de Deus, em cima do tema perdendo na terra para ganhar na eternidade. Quantos querem perder aqui para ganhar na eternidade? Aleluias. Nós encontramos aqui, irmãos, Paulo atacando os mestres aqui em Filipe, porque eles achavam que os cristãos deveriam ser circuncidados na carne, deveriam ser circuncidados, deveriam observar as leis judaicas, e eles deixavam de lado de que a verdadeira circuncisão não estava baseada na circuncisão da carne, e sim do Espírito. E Paulo, ele vai atacar estes mestres, vai dizer à igreja vai dizer aos filipenses para terem cuidado dessas pessoas. Muitos deles se diziam até convertido, porém não aceitavam de que aqueles que não havia se circuncidado na carne, ele não aceitava que eles continuassem dessa forma, mas teriam que ser circuncidados na carne. E Paulo vai contra essas pessoas, dizendo:
a verdadeira circuncisão é através do Espírito Santo, é através da graça. E Paulo, ele vai expor o que ele era. Paulo vai mostrar que ele era um judeu como eles. Paulo vai mostrar que ele é de uma linhagem pura de judeu. Agora, por que Paulo ele vai citar a sua linhagem? Por que Paulo vai dar testemunho do que ele vivia antes, né? O quanto ele era zeloso pela religião judaica. Paulo, ele não vai fazer isso para se gabar, irmãos. Paulo não vai fazer isso para se gabar. Paulo também não vai fazer isso para ganhar crédito, para que ele pudesse falar ali no meio deles. Mas Paulo, ele vai falar para eles, para aquele povo: olha, eu não me gabo do que eu estou dizendo, que eu sou de uma linhagem pura judaica. Eu não quero ganhar crédito para que vocês me ouçam, mas eu quero dizer a vocês que eu conheço muito bem o judaísmo, porque eu já desfrutei de todos os privilégios. Eu já desfrutei de todos os privilégios do judaísmo. Eu conheço, Paulo conhecia o judaísmo no mais alto significado da palavra. Paulo conhecia o judaísmo do mais alto do significado da palavra. Mas sabe o que ele vai dizer? Eu conheci o judaísmo. Eu sou um judeu de uma linhagem pura. Mas eu quero te dizer para vocês, tudo isso eu deixei para trás. Tudo isso eu abandonei por Jesus Cristo. Quando eu tive um encontro com Jesus, tudo isso eu deixei de lado. Talvez, irmãos, algumas pessoas ali poderiam ter refutado o apóstolo Paulo, dizendo: quem é esse que vem pregar a esse Jesus? Quem é esse que vem falar desse Jesus? Quem é esse que vem trazer uma outra religião? Que judeu é esse? Esse daí é cristão, nem judeu é um cristão. E Paulo vai mostrar para eles o quanto ele sim pode testemunhar daquilo que ele era e mostrar para eles que a verdadeira circuncisão não era a circuncisão na carne. Paulo vai dizer assim: olha, eu posso dizer que segui o judaísmo, busquei no judaísmo o que vocês buscam hoje. Paulo vai dizer: olha, eu fui circuncidado no 8º dia, só para você entender. Talvez Paulo vira para um mestre daqueles judeus e diz: só para você entender, eu fui circuncidado no 8º dia. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus havia dito a Abraão que todo menino nascido ao 8º dia teria que ser circuncidado. Então Paulo está dizendo: olha, eu não sou ismaelita, porque o ismaelita ele era circuncidado ao 13º dia, mas um hebreu, um israelita, um verdadeiro judeu era circuncidado no 8º dia. Paulo está dizendo assim: olha, você quer saber de uma coisa? Eu fui circuncidado ao 8º dia. Sou da tribo de Benjamim. O primeiro rei de Israel saiu da tribo de Benjamim, que era Saul. Tanto que o nome de Paulo era Saulo, né? Que é a mesma raiz de Saul. Paulo era da tribo de Benjamim.
Paulo está dizendo: olha, eu sou da tribo de Benjamim, onde saiu o primeiro rei de Israel. Ele vai dizer mais: eu sou hebreu de hebreu. O que isso significa? Além de Paulo, ele ter nascido de pai e mãe judeus, Paulo, ele fala: eu sou hebreu de hebreu. O que isso significa? Vocês veem, irmãos, que o Novo Testamento, ele foi escrito todo em grego. Por que todo em grego e não em hebreu? Porque o povo, irmãos, quando a Grécia, quando o Império Macedônico ele governou todo mundo, teve uma influência muito grande ali no meio do povo judeu. Então muitos dos que nasciam aqui não sabiam nem falar a língua hebraica, não sabia falar a língua dos hebreus, então falavam grego. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, só para você saber, eu sou hebreu de hebreu, ou seja, além de ter nascido de pai e mãe, eu também falo o hebraico, falo a língua do hebreu. Eu não esqueci. Aqueles mestres pensavam: olha, que cristão é esse que tem autoridade de dizer sobre esse Jesus? Ele não conhece nem a lei judaica. Paulo vai mostrar tudo isso para eles, o quanto ele era. Ele vai dizer mais ainda: fui fariseu. Só para vocês verem que fariseu significa separado ali, irmão. Ou seja, eram aquelas pessoas que eram consagradas para observar toda a lei, né, no seu menor detalhe, e ali viver segundo aquilo que eles ali estudavam. Paulo vai dizer isso a eles: eu fui fariseu. Mas vocês pensam que com tudo isso, que eu vivi, trouxe para mim, sim, irmãos, trouxe para o apóstolo Paulo um status social. Porque hoje, nos nossos dias, irmãos, o que mais as pessoas buscam é um status social. Quantas pessoas buscam ser reconhecido por homens? Quantas pessoas se alegram quando um bate nas suas costas e diz: olha, parabéns, é assim que se faz. O apóstolo Paulo recebia tudo isso lá no meio dos judeus. Parabéns, parabéns, Saulo, por você perseguir essa igreja que prega esse Jesus, esse Cristo. Parabéns por você perseguir esse povo aí que se diz seguidor desse Jesus. Batia no ombro de Paulo o sumo sacerdote daquele tempo. Mas Paulo vai dizer para eles: olha, eu tinha status social. As pessoas, os grandes mestres, os sacerdotes, sumos sacerdotes, esses fariseus, batiam nas minhas costas, se agradava daquilo que eu fazia. Paulo vai dizer para eles: olha, mas tudo isso eu tenho como perda por causa de Jesus. Tudo isto que eu vivi, tudo isto que eu vivi na minha vida, não significa nada diante do Jesus que eu conheci lá no caminho de Damasco. Quando eu tive um encontro com este Jesus, tudo isto eu tenho como perda. Eu tenho como perda tudo isto, sabe para quê? Para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo. Aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. O que Deus quer dizer para nós, irmãos? Que
que toda a nossa realização humana, ela deve ser disposta, ela deve ser colocada de lado. Sabe para quê? Para aceitarmos a cada dia a livre graça de Deus. Aleluias. Quantas pessoas, irmãos, que não querem sofrer perdas aqui nessa terra. Quantas pessoas que querem viver simplesmente sustentando uma vaidade pessoal. Quantas pessoas que querem êxito com muitas coisas terrenas. Quantos de nós aqui, irmãos, pastor Rodrigo, pastor Kleber, sempre prega sobre as pessoas querer fixar a sua vida mais aqui nas coisas terrenas e deixa as coisas de Deus completamente de lado. Mas no reino de Deus é diferente, irmãos. Se eu quero o reino de Deus, se eu quero Deus a cada dia na minha vida, significa que eu tenho que ter perda aqui nessa terra. Eu tenho que ter perda do meu eu, irmãos. O meu eu, a minha natureza humana, ela não quer Deus. A minha natureza humana, ela quer fixar aqui toda a vida nessa terra. A minha natureza humana, ela quer as coisas daqui. Eu quero te dizer, irmãos, enquanto o nosso eu, enquanto a nossa alma reinar dentro de nós, nós seremos incapazes de obedecer a Deus. Enquanto o seu eu reinar dentro de você, você vai ser incapaz de obedecer a Deus. Quero te dizer, irmão, Satanás, ele não tem medo de oração. Satanás, ele não tem medo de jejum. O que ele tem medo, irmãos, é de um coração contrito, é de um coração totalmente de Deus, é de um coração totalmente voltado a Deus. Porque os fariseus oravam e faziam jejum. Jesus dizia a todo tempo o quanto eles eram miseráveis espiritualmente. Porque o que Deus não quer, irmãos, é que você ore, é que você jejue como os fariseus. Mas Deus quer ver um coração puro, um coração que lhe adore verdadeiramente, um coração disposto a perder aqui nesta terra para ganhar Ele a cada dia. Aleluias. Aleluias. Irmãos, isso me leva àquela palavra que Jesus disse a Pedro. Uma vez Jesus estava falando aos discípulos, dizendo quanto ele ia sofrer. Jesus chamou os discípulos e diz: olha, eu vou sofrer, eu vou padecer, e isto tem que acontecer. E sabe o que Pedro fez? Pedro chama Jesus lá no canto e diz: Jesus, mestre, o Senhor não precisa morrer assim não, mestre. Tenha compaixão de ti mesmo. Tenha compaixão de ti mesmo. Sabe por que Pedro disse isso, irmãos? Porque Pedro, ele não estava centrando as coisas em Deus. Porque a pessoa que centra a sua vida em Deus, irmãos, mesmo que a questão seja muito dolorosa, mesmo que a questão seja a morte e morte de cruz, ele está disposto a fazer a vontade de Deus.
mestre, tem compaixão de ti mesmo. Sabe o que Jesus fez? Repreendeu Satanás. Sabe por quê, irmãos? Essa mesma voz que usou a Pedro, todo dia ela quer estampar em nosso meio, dizendo: tem compaixão de ti. Você não precisa de tudo isso, não. Você não precisa abandonar isso, não. Você não precisa matar estas coisas boas da vida, não. Você não precisa de tudo isso, não, fazer isso. Tenha compaixão de ti mesmo. Sabe o que Jesus disse, irmãos? Lá, Jesus vai dizer, Jesus vai repreender a Satanás. E mais abaixo, Jesus vai dizer assim: quem quiser me seguir, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Satanás quer que você tenha compaixão, fazer que você tenha compaixão dessa natureza. Não precisa fazer a vontade de Deus assim, não, dessa forma. Não é melhor ir lá para um shopping, ao invés de fazer uma visita. É melhor fazer muitas outras coisas. E quando Deus nos chama a fazer algo para Ele, irmãos, a gente deixa de lado. Satanás diz assim: olha, tem que fazer assim, tenha compaixão de ti. Mas a palavra de Deus é: você tem que negar a si mesmo. Nós não estamos aqui, irmãos, para fazer a nossa vontade. Eu digo isto, irmãos, como o apóstolo Paulo, ele disse: eu não tenho receio de dizer as mesmas coisas, porque eu sei que é segurança para vós, irmãos. Se tivermos que falar 1, 2, 3 vezes, eu sei que tudo isto vai ser segurança para a igreja do Senhor, porque nós não podemos viver uma vida fixada aqui nessa terra e deixar as coisas de Deus de lado. Pedro, ele falhou em compreender que o interesse em fazer a obra de Deus deve suplantar qualquer interesse próprio, irmãos. O nosso interesse em fazer a obra de Deus, ela tem que ser maior, ela tem que estar acima de qualquer interesse próprio. Mas nós vemos o oposto, irmãos. Primeiro são os meus interesses e depois o de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu deixei todas essas coisas, eu deixei de ser gabado pelos homens, eu deixei de receber aplausos dos homens. Tudo isso eu perdi na minha natureza aqui nessa terra. Tudo isso eu perdi aqui para ganhar a Cristo. Oh, aleluia! Quantos estão dispostos a sofrer perda aqui nessa terra, irmãos? Oh, aleluias! Você só vai alcançar aquilo que Deus tem preparado se você, irmãos, começar a perder aqui as coisas aqui nessa terra, perder nesta natureza. Negue-se a si mesmo. Eu tenho que levar a minha vontade, eu tenho que levar o meu eu até a cruz. A cruz tem que trabalhar na minha vida. A cruz de Cristo tem que trabalhar na nossa vida. Nós não podemos aceitar viver uma vida presa aqui nessa terra. O apóstolo Paulo diz que aquele que espera Deus só nesta vida é o mais miserável entre os homens. É por isso, irmãos, que nós não estamos aqui para trazer um evangelho de que as coisas nesta terra vão ser boas para vocês. Não, mas nós estamos aqui para trazer um evangelho que te conduza ao arrependimento, que faça você sofrer perda na sua alma, na sua natureza humana.
porque só assim você vai ganhar a Cristo. Aleluias. Essa ideia de ter compaixão da sua natureza, ela só podia ter origem em Satanás, irmãos. É por isso que Cristo repreendeu a Satanás, porque essa ideia só poderia ter origem nele. A todo tempo ele vai dizer a você: não faça. A todo tempo ele vai querer que você busque mais aqui, se fixe a sua vida mais aqui nessa terra, porque ele sabe que aquilo que Deus tem para nós é muito maior. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu estou sofrendo. O apóstolo Paulo sofreu perseguição, sofreu açoite, naufrágios, passando perigo em cair nas mãos de assaltante. Mas uma palavra ele vai dizer assim, irmãos: essa leve e momentânea tribulação não pode ser comparado ao peso de glória que Deus tem preparado para mim. Tudo isto vai passar, irmãos. Tudo isto vai passar. Talvez hoje você está sofrendo perdas aqui, mas eu quero te dizer, essa perda é momentânea, porque quanto mais nós sofrermos perdas aqui nessa terra, nessa natureza humana, eu quero te dizer, maior é aquilo que Deus tem preparado para nós. Ou você tem se empobrecido aqui nesta terra, mas tem se enriquecido para com Deus. Foi a mensagem de Deus aos crentes de Esmirna. Estavam sofrendo perda nesta terra, estavam sofrendo perda na sua vida, mas a mensagem de Deus para eles: olha, eu sei que vocês estão pobres, eu sei que confiscaram os seus bens por amor a mim, mas vocês são pobres e entre parentes, mas tu és rico. Você pode estar empobrecendo aqui, irmãos, nessa terra, você pode sofrer muitas perdas aqui por causa de Cristo, mas eu quero te dizer, você perde aqui para ganhar na eternidade. Quantos querem ganhar na eternidade? Levante as mãos, aleluias. Oh, passe o que passar, venha o que vier, irmãos, o que Deus tem para nós é grande. O que Deus tem para nós é aquilo que os nossos olhos não viu, é aquilo que o nosso coração ainda não sentiu, é aquilo que o nosso ouvido ainda não ouviu. É o que Deus tem para aqueles que o amam. Aquele que ama a Cristo verdadeiramente, ele está disposto a sofrer perda aqui nessa terra. Aleluias. Quando Jesus diz aos discípulos: olha, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: olha, eu vou lá para a cruz, eu vou morrer, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Mas não pense que vocês vão ficar aí tomando a sua própria decisão, não. Vocês também têm que ir até a cruz, tomar a sua cruz. Vocês também têm que fazer a vontade de Deus. Oh, aleluias. Aleluias. A nossa carne, ela treme, irmãos, diante da perspectiva. A nossa alma, ela treme diante da decisão que a gente toma em negar a nós mesmos. Ela treme diante desta perspectiva de negar a nós mesmos, porque a nossa natureza não quer Deus, irmãos. A nossa natureza humana aqui, ela não quer Deus. Quando Jesus fala negue a si mesmo, eu já disse aqui que cruz, irmãos, é um instrumento de morte. Tome a sua cruz. Ou seja, irmãos, a alma, o nosso eu, tem que ser deixado na cruz, tem que ser levado para a cruz, tem que morrer, irmãos.
O apóstolo Paulo falando aos Filipenses, dizendo: poderia receber muitos aplausos dos homens, poderia viver como eu vivia antes, as pessoas, aqueles judeus me aplaudindo, mas eu resolvi colocar tudo isto na cruz para ganhar a Jesus. Aleluia. Irmãos, Deus está à procura, como a Bíblia diz, de verdadeiros adoradores, irmãos. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Não adianta, irmãos, falar que eu sou adorador. Não adianta eu me comportar como um adorador. Não adianta aparências, irmãos. Tem que partir lá do profundo do seu coração, da sua vida. Quando a Bíblia diz, irmãos, em Hebreus, que todas as coisas estão nus aos olhos de Deus, significa, irmãos, que diante dos homens a gente pode levar os nossos disfarces. Diante dos homens a gente pode apresentar os nossos disfarces, mas diante de Deus, irmãos, todas as coisas estão nus. Todas as coisas, irmãos, estão claras. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, irmãos. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Paulo está dizendo aqui: eu sofri toda esta perda para viver com Cristo verdadeiramente. Eu sofri toda esta perda porque em Cristo Jesus eu conheço a Deus verdadeiramente. Pergunto a você, irmãos, o que tem reinado dentro de você? O Espírito Santo ou o seu eu? Ou tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo, toda a decisão que eu tomo provém de mim e não de Deus? Quem tem reinado dentro de você, o seu eu ou o Espírito Santo? Digo, irmãos, repetindo, enquanto o nosso eu reinar, nós vamos ser incapazes de obedecer a Deus. E com isso, irmãos, quero te dizer, todo êxito na vida cristã, todo êxito na vida depende da nossa obediência a Deus, irmãos. O apóstolo Paulo teve muitas perdas aqui nessa terra, irmãos, mas na vida espiritual ele teve um grande êxito. Quantos querem ter grande êxito na sua vida espiritual? Oh, aleluias! Então, irmão, você não pode deixar o seu eu governar. Você não pode deixar o seu eu reinar, irmãos. E para isso, o que eu tenho que fazer é deixar lá na cruz. É deixar lá na cruz. O apóstolo Paulo, ele não teve medo de perder o status social, os aplausos. Ele deixou tudo isso na cruz para ganhar a Cristo. E eu quero te dizer, irmãos, ter a Cristo é o maior presente. Ter a Cristo é o maior privilégio. Ter a Cristo é a maior riqueza que o homem pode ter na sua vida, irmãos. Estamos ouvindo esta palavra, irmãos. Estamos dispostos a crer nesta palavra? Estamos dispostos a crer nesta palavra a ponto de dizer: Deus, eu vou ter perda sim aqui nessa terra. Eu não quero mais alimentar esta alma. Eu não quero mais alimentar este eu que não quer nada com o Senhor. Mas eu quero o Senhor a cada dia na minha vida. Eu quero o Senhor a cada dia na minha vida. Aleluia.
Quando nós escolhemos o caminho estreito da cruz, irmãos, quando nós escolhemos o caminho estreito da cruz, a alma ela começa a sofrer perdas. Quando escolhemos este caminho estreito da cruz, a alma ela começa a sofrer perdas. Você está disposto a entrar a cada dia por este caminho estreito da cruz, irmãos? Aleluias, aleluias, oh aleluias. Aleluias. 3, verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero refúgio para ganhar a Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu não tenho saudade de nenhuma destas coisas que vivi. Não tenho saudade, isso daí não me desperta nenhuma saudade mais. Eu considero essas coisas tudo como refúgio por Jesus Cristo, irmãos. Toda a perda que sofri nessa terra, não tenho vontade, não tenho saudade de nenhuma dessas coisas, porque as considero refúgio para ganhar a Cristo a cada dia. Oh, aleluias, aleluias. Curve a tua cabeça, irmãos. Eu quero que você faça um exame da sua vida e pergunte a você mesmo: quem tem reinado na minha vida? Quem tem reinado na minha vida? O meu eu ou o Espírito Santo? As minhas decisões são levadas a Deus ou eu faço a minha vontade? Faça um exame, irmãos. Eu quero te dizer que nós estamos vivendo nessa terra, irmãos, em tempos finais, aonde nós não podemos vacilar, irmãos, aonde nós não podemos olhar para trás, aonde nós temos que aceitar esta palavra com firmeza, com fé. Eu quero te dizer, perder aqui nesta terra é viver aquilo que Deus tem para nós, irmãos. E o que Deus tem para nós aqui é algo maravilhoso. Mas eu quero te dizer, quando Cristo aparecer sobre as nuvens para levar a nós, irmãos, coisas grandiosas vamos viver. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Não pode ser comparado esse sofrimento, não pode ser comparado essa leve e momentânea tribulação àquilo que Deus tem preparado para nós. Oh, eu quero que você ore ao Senhor dizendo: Deus, eu quero mais do teu Espírito. Eu quero que o teu Espírito governe a minha vida. Eu quero que o teu Espírito reine na minha vida. Eu quero dizer, como o teu servo, o apóstolo Paulo disse: não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não faço mais o que quero, mas eu faço o que Ele quer. Oh, aleluia! O Espírito Santo, Ele foi enviado, irmãos. Ele foi enviado para nós. Sabe para quê? Para reinar em tua vida, para que a vontade de Deus seja feita por intermédio de você. Oh, aleluia! Hoje Deus nos chama a fazer este exame. Hoje Deus nos chama a fazer esse exame. Diga a Deus: eu quero mais de ti. Eu quero ser governado pelo teu Espírito. Talvez até hoje quem governou você foi o seu eu. Talvez quem governou você até hoje foi a sua vontade.
vontade, mas Deus está dizendo: eu quero governar a tua vida. Então entregue a tua vida que esta noite a Ele, entregue a tua vida ao governo do Espírito Santo. Você vai sofrer perda nesta terra, mas não tem problema não, irmão, não tem problema sofrer perda nesta terra não, porque o que Deus tem para você é algo grande, porque o que Deus tem para você é maior, porque o que Deus tem para você é grandioso. Não tem problema sofrer perda não. Satanás está dizendo: tenha misericórdia de ti, não faça isso não, não precisa de tudo isso não. Mas diga a Satanás: olha, eu vou sofrer perda por Jesus Cristo, eu vou sofrer perda nesta natureza humana para ganhar a Cristo. Oh, aleluias, aleluias. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. O mal pode se levantar contra a igreja de Deus, o inferno pode se levantar contra a igreja de Deus, mas nós estamos firmados em Cristo. E quando nós estamos firmados em Cristo, nada vai nos abalar, irmãos. Nada vai nos abalar. O salmista Davi diz: é como um monte de Sião que não se abala. Eu quero te dizer, quando você está em Cristo, você vai sofrer perdas, você vai passar por situações difíceis, mas irmãos, não tem problema não, você não vai ser abalado, porque Cristo está com você. Quando o apóstolo Paulo diz: todas as coisas posso em Deus que me fortalece, ele não estava no momento bom não, irmãos. Eu quero te dizer, este momento que você está passando, irmãos, esse momento que você está passando, você vai passar, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Aleluias. O inimigo vem para te desanimar, o inimigo vem dizer para você: olha, não precisa de tudo isso não, mas negue-se a si mesmo. Se coloque de pé, por favor, irmãos. Aleluias. Eu não sei como está a tua vida, irmãos. Eu não sei como está você, mas uma coisa eu sei, irmãos, que o meu Deus, Ele conhece tudo. Ele sonda o íntimo e o profundo da vida de cada um. E se nós estamos aqui ouvindo isto, irmãos, não foi por acaso, não foi uma casualidade, mas se Deus nos trouxe aqui para ouvir a sua palavra, e esta palavra, irmãos, é porque um propósito grande Ele tem a realizar. Deus, irmãos, Ele quer ver uma igreja salva. O que adiantaria os muitos anos se chegar naquele dia Deus dizer: não te conheço, porque toda a nossa vida foi pautada nessa terra e nada no reino dele, irmãos. Quando Jesus disse: buscar em primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas, muitas pessoas entendem errado, às vezes, o pastor Rodrigo dizendo: olha, é reino, reino, e aqui a terra, na terra. Não fala sobre campanha de bem, de prosperidade nessa terra e nada disso, irmãos, porque a prioridade tem que ser o reino de Deus. A prioridade tem que ser o reino de Deus. E como é que fica a minha vida material? As demais coisas Ele acrescenta. A gente nem precisa pedir, irmãos. O que nós precisamos nos preocupar, o que nós precisamos focar, irmãos, é no reino de Deus. Alguém pode dizer: mas não é fácil, irmãos. Nossa carne quer pedir tudo aqui dessa terra. Mas, irmãos, reino de Deus é ter perda aqui nessa terra, é ter perda nessa natureza. Eu não sei como você está, irmãos, mas eu quero te dizer: o Espírito Santo, Ele está aqui para te ajudar. O Espírito Santo, Ele está aqui para te ajudar. Você pode dizer: pastor, passo por muitas dificuldades.